No ar, para você que tá chegando por aqui na rádio. Eu não liguei a rádio, gente. É uma confusão maluca, mas tudo bem. Eu vou, depois com o tempo eu vou ligando aqui, tá bom? Para você que tá chegando por aqui na Rádio Mix e Conexão Galáxia Livre, sejam mais que bem-vindos por aqui. São exatamente 9h01, horário de Brasília para você. A gente deu um descanso ontem, né? Descansamos um pouco ontem e hoje a gente está aqui no ar. Eu vou falar de um tema muito, muito importante que é: as minhas informações são coerentes com o que vivo hoje? Minhas temporais mudam a todo momento. Por que que eu resolvi entrar para falar disso? Porque eu tô vendo muita gente começa a seguir as pessoas como os discípulos da vida aí, e depois as coisas não são bem assim. E as coisas não são bem assim, né? Então vamos falar disso aí, que é uma das coisas que a gente tem que falar. Vocês estão me ouvindo bem aí? Eu não sei, não tô ligada aí. Então é o seguinte, cada informação que você tem é importante que você filtre essas informações. Veja se ela é correta para você no seu dia a dia, no que você vive. Gente, não fica aí passeando na maionese, sabe? Fantasiando muitas coisas, porque de repente as pessoas trazem, parece algo de informação muito bacana, muito fantasiosa. Começa a olhar essas informações, duvidem das coisas. Porque você não sabe como é que essa pessoa está vivendo, por que que ela está trazendo isso, da onde ela vem trazendo, né? A não ser que a pessoa tenha uma índole de muito tempo já, né? De muito tempo de estudo para falar de algo assim. E a gente pode ser enganado? Sim, a gente pode ser enganado a todo momento, a cada minuto, a cada segundo, né? E isso é fato, né? A gente precisa questionar sempre. E eu vejo as pessoas vindo perguntar para mim as coisas que elas veem, os vídeos que ela vê. Gente, eu não vou falar nomes aqui, mas tem muita gente que eu não gosto, tá? Por quê? Porque as pessoas não reparam que as pessoas usam as outras, ela dá informação, fala que isso é verdade e tudo. Aí os views dela tá crescendo, aí ela tá fazendo um monte de coisa, fazendo isso, fazendo aquilo. E as pessoas que assistem essa pessoa, ela não percebe que elas estão sendo enganadas. Sabe? E isso é uma coisa que eu tava vendo alguns vídeos aí que eu fiquei, gente, isso aqui tá fora da casinha. Sabe? Então a gente tem que prestar atenção, gente. Presta atenção. Sempre tem alguém perguntando alguma coisa para mim no Facebook. O que você acha disso? Analisa isso. Gente, às vezes eu nem assisto quando eu sei que a pessoa dá pra virada, entendeu? Eu nem assisto o vídeo, porque eu já sei como a pessoa é. Gente, filtrem mais as informações, tá? Veja se cabe no seu dia a dia, na sua realidade, né, naquilo que você vive todos os dias da tua vida, porque senão a gente passa a ser enganado o tempo todo e não tá certo isso, sabe? Então, o que a gente tem que ver é que a gente precisa tomar cuidado com as informações que cheguem por aí, né? Por quê? Porque senão a gente fica o quê? Fica à mercê de tanta informação e de muita confusão, gente. De muita confusão com toda a informação que a gente tem. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado. Vejam as informações de todos os canais, tomem cuidado para ver se as pessoas não estão usando as pessoas de uma forma errônea, entendeu? Fazendo você acreditar em algo que não é aquilo que acontece.
E muitas vezes, até nas próprias palavras que as pessoas falam, você já vê que aquilo é algo enganoso. É muito fantasioso algumas vezes. Então, tomem muito cuidado com essas informações que cheguem até vocês, porque isso não é brincadeira. A gente vai começar a ter muita confusão. Aí tu vem aqui, ouve um Caio Bueno da Silva, que o Caio vai falar um monte de coisa, aí tu vai falar, não, mas fulano falou isso também, ciclano falou isso, fulano falou aquilo, sabe? Lógico que cada um tem sua característica, mas tem assuntos que a gente traz na Rádio Remix que nenhum outro canal tem, mas de repente, depois que a gente fala aqui, tá todo mundo falando da mesma coisa, entende? Então, toma muito cuidado, né? Compare as informações e vejam se para você aquilo é útil, se é que está te fazendo entender disso tudo, né? Porque isso é uma das coisas importantes. Pois é, Solange, por isso que eu falo que quando é para ver o Caio tem que se ver mais de uma, duas, três vezes os hangouts para poder então entender o que ele diz, né? Então é aquela coisa da gente dizer assim, a gente está num momento denso, tá? E vou falar para vocês sobre isso também. Quando se diz assim, olha, a maldade não acaba, tá? Porque precisa ter um equilíbrio dentro deste mundo que a gente vive chamado Terra aqui. Não estou falando nem de dimensão, tá? Estou falando aqui do planeta que a gente vive, né? E o que está acontecendo? Essas forças tensas, essas brigas que a gente vê por aí, por causa politicamente falando, que tá demais, né? Que tem pessoas morrendo por aí, e a coisa tá muito pesada. Na verdade, a maioria do ser humano está escolhendo essa parte, gente. Quando você escolhe discutir, quando você escolhe ficar com raiva, quando você escolhe achar que você tá certo demais, entendeu? Quando tu escolhe tudo isso, essa densidade fica. E é o que todo mundo está fazendo. Ninguém está procurando algo para ser mais feliz, para ajudar o outro, para ficar em paz. Não. O negócio de hoje em dia é criar polêmica, é quebrar pau, entendeu? É cutucar o outro, é para se sentir bem, entendeu? É para falar que você tem sangue ruim, tudo isso. Sabe, gente? Não, pá. E aí a gente quer paz, né? Porque eu não entendo isso, sabe? Não entendo do ser humano isso. Essa coisa que vem do mundo espiritual para cá ainda vai demorar muito, Marcelo Sober, tá? Porque na verdade o ser humano vai sofrer demais com as escolhas que eles fizeram. Que nós fizemos, né? Porque eu me incluo nessa também. Então, enquanto a gente escolher querer ser melhor que o outro, ser muito egoísta, egocêntrico e achar que a gente sabe demais, tudo isso vai atrapalhar a nossa vida, né? Enquanto o ser humano focar nessas coisas que são ruins de fato, a gente vai ficar num desconforto sempre, a densidade vai estar sempre aí e não vai ter outro jeito. Quando você gera gentileza, a gentileza vai perto de você, ou seja, quando você é gentil, sempre vai aparecer uma pessoa gentil, porque você foi gentil com a outra pessoa, né? Neu, boa noite, seja bem-vinda. Então, acho que a gente está no momento de ter um equilíbrio. E eu tô vendo que nessa coisa desse sistema que a gente vive, muito provável que não vá demorar muito, as pessoas não vão ter direito de se reunir para ir à igreja, vão ser perseguidas. É o que já está acontecendo, mas ninguém percebe, gente. Sabe? É umas coisas sem necessidade que o ser humano anda fazendo.
Então, o que a gente tem que procurar fazer? No momento de meditação de ontem, quem lembra que eu falei? O ser humano precisa procurar o melhor que há dentro dele. É uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer. Sabe? O momento de meditação ontem, às 8 horas da noite, na Rádio Remix, eu li um texto que eu escrevi há muitos anos atrás. Eu acho que foi em 2011, se eu não me engano. E as pessoas precisam tirar o melhor delas, sabe? Procurar o melhor que elas têm. Mas parece que o melhor delas é mostrar que elas têm, é medir poder, é medir poder com as palavras, entendeu? É medir poder xingando, ofendendo, se fazendo, entendeu? Isso não vai levar a gente a nada. Não vai mesmo. Então, essas coisas já estão acontecendo, né? Porque a gente não respeita o outro, a gente acha que a gente está certo, então a gente tem que cutucar o outro, né? E aí sim, vai começar a ter então as perseguições contra as religiões, contra qualquer tipo de ação que você for fazer, tá? Então é preciso tomar muito cuidado daqui para frente com o que se fala, né? E tudo mais. Não, mas acontece que o sistema que o homem fez, vamos falar que nós fizemos, o sistema foi feito pelos homens, na verdade é um interesse muito grande, o ego, né, o dinheiro, o poder, tudo isso está dentro desse sistema. Então, as pessoas vão fazer aquilo que elas acham que elas têm que fazer, porque elas têm o poder na mão delas, então, poxa, eu tenho poder, o mais fraco vai ter que fazer o que eu quero, né? Porque é assim que funciona no sistema que a gente vive. Gente, outra coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: o mundo espiritual e este mundo que a gente vive, eles são muito perto, tá? São paralelos, muito perto. Eu andei conversando com uma pessoa e eu tava falando disso para ela outro dia. Eu disse o seguinte: olha, a gente tem pessoas que ajudam a gente, espiritualmente falando. E são seus entes, são seus parentes que já se foram embora e muitas vezes eles estão perto de vocês para que vocês não repitam os erros que eles já fizeram, para que vocês sejam melhores do que eles. Eles sempre estão tentando alertar vocês, mas muitas vezes a maioria das pessoas não sentem, não enxergam isso, não veem isso de uma forma, da forma que eu vejo, eu entendo, e eu entendo por quê. Então, a gente tem armas para fazer as coisas de um modo em que a gente possa viver melhor, né? E muitas vezes a intuição que a gente tem de algo é porque sempre tem alguém ali falando no teu ouvido: olha, querido, meu filho, meu neto, seja lá quem for que vai falar contigo, não vai por aí não, porque isso não vai dar certo. Entendeu? Então a gente tem armas para se defender. Entende? A gente tem armas para se defender, mas que a gente não percebe isso. É muito importante o quê? Que a gente comece a escolher o lado que a gente quer ficar agora. Ou eu fico do lado do bem, ou eu fico do lado do mal, seja lá qual for a minha escolha daqui para frente, é isso que eu vou ser até o final. E as pessoas não perceberam isso, as coisas estão mudando tão rápido e tão drasticamente que às vezes se a pessoa fica no modo conforto o tempo todo, ela não vai perceber, porque para ela ali tá tudo bem, entendeu? Se chover muito hoje tá bom, se não chover amanhã também tá bom, né? Então é difícil. O que a gente pode falar? Eu vejo um monte de gente falar de linhas temporais, né? É porque alguns dias atrás eu e o Marcelo, a gente sentiu de fato as linhas temporais mudar, eram 19 horas e 50 minutos, eu até lembro isso.
Então, o que que a gente precisa entender? Gente, as linhas temporais vão mudar porque a gente está fazendo com que a frequência mude. Entendeu? Então, tem muita gente com mal-estar, tem muita gente passando mal ainda. A gente já falou disso, né? Cada vez que as pessoas emanam coisas que são ruins e que bate assim uma na outra, acontece essas mudanças pequenas de linhas temporais. Às vezes não são grandes, tá? São coisas de mais ou menos milésimos de segundo que acontece. Então, pode vir na tua mente momentos da tua vida, de repente, né? Alguma coisa que você ache na internet que apareça para você, entendeu? Então, são essas coisas que vêm acontecendo e são mudanças de linhas temporais pequenas, bem sutis mesmo. Só que a gente não falou disso e eu tô vendo um monte de gente falar de linhas temporais, né? Gente, vou falar uma coisa bem séria para vocês. A maioria das pessoas que estão sentindo muito cansaço, muita tristeza, tem alguma coisa errada, entendeu? Por que eu tô falando isso? Porque quando a gente começa a ter pensamentos baixos, de baixa frequência, é onde acontece esse tipo de linha temporal mudar. Porque a gente está numa frequência que não é muito bacana. Também, Marcos, né? Então, o que, que a gente precisa prestar atenção? É claro que a gente não vai estar bem o dia todo, tá? Porque a gente é ser humano e a gente se chateia com algumas coisas e tudo mais. O que que tá acontecendo? Vocês perceberam que o tempo tá mudando muito rápido? Uma hora tá muito calor e daqui a pouco tá chovendo e tá frio. Percebe? Gente, a natureza também fala com as pessoas e as pessoas não percebem isso. A natureza também tá cansada igual a gente. Como diz a Osineide Bello, a natureza tá cansada, ou seja, a terra tá cansada e a gente não se deu conta disso. Ela anda dando só dano, né? Dando água, dando plantas e tudo mais, e a gente não tá fazendo realmente nada por ela. Então, essas variações de linhas temporais que a gente sente mal, muitas vezes são mágoas, tristezas que a gente guarda dentro da gente, né? Só que vai ter um momento em que vai vir uma linha temporal que vai te trazer no modo tristeza. Presta atenção. E é por isso que aí você vai se sentir triste, cansado, chateado, com dor. Entende? E na verdade, somos nós que muitas vezes a gente muda essas linhas pequenas de temporais, entendeu? Eu digo isso porque essas linhas temporais e sutil, somos nós que podemos mudar alguma coisa. Deixa eu ver o que o Marcelo vai ter. Às vezes eu penso numa coisa, assunto, ou pessoa, acontece a coisa, o assunto, vem outras pessoas, eu encontro a pessoa ou as situações associadas. Pois é, isso são coisas que acontecem mesmo, entendeu? Sábado a gente tem Caio, tá? A gente tem Caio Breno às 2 da tarde na Rádio Mix Esotera. Então a gente eu vou conversar com o Caio sobre isso, né? Sobre essas linhas sutis de linha temporais, porque é o que acontece. E, na verdade, vejo assim que as pessoas têm sentido felicidade ao mesmo tempo, daqui a pouco elas estão tristes, né? E tem que tomar muito cuidado, porque quando tem muita euforia é ruim, sabe? Porque demonstra a síndrome da depressão, né? E as pessoas não se dão conta disso. Então a gente tem que ir com muita calma, verificar, por isso que eu tô pedindo para vocês. Prestem atenção nas informações que vocês trazem para sua mente, porque aquilo fica gravado na tua cabeça, entendeu? E no seu inconsciente.
E no momento em que a linha temporal estiver perto de você, por alguma razão o seu inconsciente mudar, é aonde você sente cansaço, onde você sente tristeza. Tudo isso acontece porque a gente precisa ter um equilíbrio. E quando vem essas coisas na gente, a gente está precisando se equilibrar, né? Então, na terça-feira eu falei de doce, lembra? O açúcar em si ele não é bom para o nosso corpo, de fato. Claro que demais, eu digo, né? Não que ele não faça bem, mas não faz também. Mas a gente tem que ter o equilíbrio de tudo, né? Então, a gente tem, o que o Marcos falou ali é verdade, a gente tem esse campo eletromagnético e que a gente chama tudo, então a gente tem que tomar cuidado. Né? A gente não, não tem que de fato, aquela coisa que a gente fala assim, há uma guerra lá no mundo espiritual, não é nem no astral, tá, o Marcelo Sober, não é no astral, a gente fala que é no mundo espiritual e não existe outro lugar a não ser aquele. Então, o que acontece? As pessoas que estão lá, que são entes queridos, que sempre tentam te ajudar, muitas das vezes a gente não sente. Por quê? Porque a gente está em foco com outras coisas que não são interessantes naquele momento. Então você não vai sentir que a pessoa está te ajudando, está te auxiliando a fazer algo que é para o seu próprio bem. O mundo está um caos, né? Mas a gente tem que procurar, de alguma forma, fazer com que as coisas possam ser, então, um pouco melhor na nossa vida. Ou seja, o melhor de cada ser humano. Foi o que eu disse ontem no momento de meditação. Bom, a Raia tá falando alguma coisa ali. A sensação que tenho é que tem uma massa densa cinzenta rodando a cidade. Eu fico tão desgastada. Saí para estagiar com 2 pedras negras e a lilás nos bolsos e nada adiantou. Então, Raia, é o seguinte. O que tu pode fazer quando tu sentir essas coisas, que é a melhor coisa que te dá um alívio muito grande, porque as pedras às vezes não funcionam nesse sentido, porque a densidade da coisa é muito grande. Quando tu chega em casa, fica mais ou menos uns 10 minutos embaixo da água. Toda aquela coisa, sensação estranha que tu tem, sai e te dá um alívio imediato. Mas tem que ficar uns 10 minutos lá descalço, com o pé no chão e a água, entendeu? Porque senão a coisa não funciona. Como a água é um condutor de energia, ela limpa, entendeu? E isso é bom. O que a gente precisa, outra coisa que a gente precisa fazer, o mal do século, né, nesse momento que a gente tem, que é muito interessante, são os remédios. As pessoas têm passado muito mal, por exemplo, eu tenho pressão alta, tomo remédio quando eu tô mal. Hoje mesmo minha pressão subiu bastante. Eu tava com com dor, uma dor que geralmente quando a minha pressão tá muito alta eu sinto. Parece que estão me sufocando, na verdade, né? Então eu já sei que a minha pressão tá alta. E tive uma dor abdominal aí que eu não tenho, geralmente não tenho. Então fui, tomei o remedinho e tal. Tô melhor. Mas isso é porque a gente tem muito estresse, sabe? E às vezes a gente somos necessários tomar essas drogas que, olha, você ser bem sincero, não é legal, né? Tomar remédio não é muito bom, mas a gente é obrigado a tomar. Mas é porque também é o seguinte, eu hoje estava falando comigo, eu falei, eu também estou desleixada, eu preciso emagrecer mais, né? Cuidar um pouco mais de mim também, para que as coisas não comecem a ser assim. Porque, na verdade, às vezes a gente fica muito sobrecarregado, com muitas coisas, e isso faz com que a gente fique pior do que a gente está. Então, traz, gente, para sua vida um pouco de felicidade, sabe? Aquele teu melhor que você pode ajudar uma pessoa, sabe? Essas coisas, elas são necessárias na nossa vida todo dia. E
Então é aquela coisa da gente sair dessa coisa muito, muito pesada, né? O Caio mesmo falou que isso está em todo lugar. Vocês vão ouvir ele falar disso no sábado. E isso vai ser bem interessante, porque a gente precisa entender o que é que está se passando, sabe? Com essa coisa de por que é que eu tô, de repente, tô ficando doente. E aí hoje me veio o seguinte, a gente precisa de ação, a gente não pode só ficar falando como a gente faz aqui, a gente tem que mudar alguma coisa, né? Então, se você está sentindo muito cansaço, veja por que você está cansado. Se tiver que ir no médico, vá no médico ver o que é esse cansaço. Procure uma ação na tua vida, entendeu? Se tu acha que dá para tu caminhar, levantar um pouco mais cedo e fazer uma caminhada, um exercício físico, faça. Porque aí tu vai se sentir melhor. O Marcos está certo ali, contato com a natureza é bom também. Então, caminhar é uma das coisas que é legal. Pois é, Angélica, por isso que eu falei, a água é o condutor de energia. Então, são coisas que a gente pode e deve, entendeu? E deve fazer, né? E isso é bom, entendeu? É bom porque a gente precisa. A gente precisa fazer essas coisas para que a gente fique mais tranquilo, sabe? E a gente fique mais tranquilo, porque senão a coisa não funciona, né? A coisa não funciona se a gente não fizer isso. São linhas temporais muito sutis que têm acontecido. Então, a gente precisa, de certa forma, começar a se cuidar um pouco mais, né? Nesse sentido. Cuidado com o que vocês vão ouvir, cuidado com o que vocês estão vendo dentro da internet. Vocês estão fazendo o seguinte, olha, vocês estão trocando energia com aquilo que você está vendo. E isso é uma das coisas muito importantes que as pessoas não percebem. Não fica vendo coisa de tragédia. A gente sabe que acontece muita coisa, porque você pode sair na rua, você vai ver alguma coisa acontecer. Aconteceu um acidente, bateu um ônibus, fulano foi assaltado, ciclano foi morto. Você tem isso o tempo todo dentro de qualquer cidade como São Paulo, tá? Essa é a grande verdade. A gente não pode dar as costas para a nossa realidade que a gente vive hoje. Então, o que a gente tem que fazer? Sair dessa vibe de coisa de, ai, não sabe, de ficar se achando ai, sabe assim, essa coisa assim é muito chata, é muito da agonia das pessoas, sabe? Assim, eu não sei, eu já falei muitas vezes, eu não sei nada, mas o pouco que eu penso que eu sei, que talvez também não seja nada, eu venho aqui, falo, converso, divido com as pessoas, beleza? As pessoas não têm que acreditar naquilo que eu estou dizendo. Elas têm que acreditar nelas, naquilo que elas vivem no dia a dia. Então a gente tem que procurar coisas que vão tornar a gente uma pessoa melhor. Quer ver uma coisa legal? É você assistir vídeos que te mostram o que as plantas podem te trazer de bom, o que a Sônia Regina já falou muitas vezes aqui, né? Mas consciente de que a gente já sabe que o mundo lá fora é tão trágico e tão maçante que na hora que a gente chega em casa do trabalho, da faculdade, seja lá da onde você chegar, toma um banho e vai assistir algo bom para você que te faça rir, nem que você coloque lá um bobalhão que te conte uma piada que você vai rir. São essas coisas que a gente precisa fazer na nossa vida e não ficar brigando, não ficar discutindo, sabe? Essas coisas não valem a pena, gente. E só leva a gente para um patamar de frequência ruim, entendeu?
E isso para a gente não serve mais, a gente está na hora de parar com isso. A gente viver de frequência ruim não dá, o tempo todo não, gente. Vocês já me viram nervosa aqui, já me viram falar um monte de coisa, entendeu? E a gente precisa. É aquela coisa, eu falo aquilo na hora, depois passou aquilo, acabou. Porque as pessoas precisam aprender a pôr para fora as coisas que elas não aceitam. Acabou de falar aquilo que ela tinha que falar, gente, acabou, deixa aquilo lá, acabou. Aquilo não vai te trazer nada para tua vida, entendeu? Não vai te trazer absolutamente nada para tua vida. E o mundo tá aí, você perdeu o teu tempo, sabe? Com coisas que não são necessárias na tua vida, né? E aí deu. E aí a gente tem que procurar. As linhas temporais acontecem todos os dias, gente. Algumas são bem fortes, provavelmente são para todo mundo, e outras são bem sutis. Por quê? Porque a gente como ser humano, vem trazendo certas energias que fazem mudar a linha temporal, sim. Né? A linha temporal faz isso com a gente. Né? E a gente precisa prestar atenção, focar nessa coisa, de pensar que eu posso dar o melhor de mim. Né? Eu posso dar o melhor de mim, mas como é que eu tô fazendo isso? Eu olho o vídeo assim, as pessoas falam algumas coisas. Eu andei vendo alguns vídeos em espanhol e tem algumas coisas que são coerentes e outras coisas que não são. Então, a partir do momento que eu vejo que aquilo lá, não sei, é meio confuso, eu pego e acabo tirando. Não assisto até o fim. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa começar a fazer. E aí a pessoa não sabe porque que ela tá triste, porque que ela tá assim, porque ela tá assado, porque ela vai em lugares que não precisa ir. Mesmo dentro da internet, a gente tem isso, né? O Batman tá aqui em casa hoje. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que começar a fazer, né? De verdade, para que a gente possa, então, ver aí o que se passa dentro de toda a situação, né? E as pessoas, a maioria das pessoas que estão ficando doentes, que ficam doentes, é exatamente porque o que acontece? Emocional. É tudo muito emocional. Eu não tô falando, né? Eu não tô falando assim só de mulheres. Tô falando de homens também. O emocional, os homens seguram até um ponto, né? E quando aquilo estoura, se torna doença. E isso é muito complicado, tudo isso, sabe? Porque os homens têm a mania de achar que eles são machão, bah, né, Maurício? Maurício que o diga. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente vê que a gente está sobrecarregado, parar, respirar e falar, peraí, tem alguma coisa errada comigo, a coisa não é bem assim, então a coisa tem que funcionar de uma outra maneira, né? Então, o que a gente pode fazer? Vamos focar em algo que pode ser bom para nós. Foca em coisa que você gosta. Olha, se você gosta de chupar laranja, se você gosta de tomar suco de melão, se você gosta de banana, se você gosta de sorvete, vai pegar junto com vocês coisas que tragam felicidade para vocês, né? As coisas que trazem felicidade para vocês é muito importante. Olha lá, o Marcos está falando que macho é o gato dele, ainda bem que ele sabe. Acho que o Maurício. Cadê o Maurício? O Maurício está aí, ó. Então, eu acho que a gente precisa, né, ter um patamar mais seguro do que a gente está fazendo. Então, a gente vai ter, lógico, assim, deixar para lá o que as coisas que as pessoas falam, que as pessoas, sei lá, sabe, e
E aí a gente sai um pouco dessa densidade que é muito chata. Gente, essas linhas temporais, como é que eu falo? Como é que eu falei? São pequenas, que são bem sutis, na verdade. Somos nós que fazemos isso, quando a gente começa a entrar na frequência da densidade, da coisa ruim. Porque eu tenho que criticar o outro, porque eu tenho que falar do outro, entendeu? Então a gente tem que ter muita calma nessa hora, a gente tem que ver aquilo que, poxa, mas olha, o que é que me faz feliz? Se eu tô cansado, aconteceu alguma coisa, gente, não dá para ficar esperando. Se você acha que tá tendo algum problema, esse cansaço seu é contínuo, você vem fazendo algumas coisas que não tá dando certo, vá ao médico. Se tu não gostou do primeiro diagnóstico que o primeiro médico te deu, vá no segunda opinião. Mas vá. Entende? Então a gente tem que procurar meios para a gente poder sair um pouco dessa coisa, dessas linhas temporais densas que são demais. Mas muitas vezes as pessoas chamam. Quer ver uma coisa? As pessoas que têm na família, não só uma pessoa doente, que tem mais 2, 3 pessoas doentes, você pode ter certeza que tem algo errado aí. A maioria das pessoas tem mágoas, a maioria das pessoas brigam, já brigaram em algum momento. São tudo coisas que neste momento da densidade tá aparecendo. Gente, e não são poucas pessoas que estão assim, não, são muitas. Tá? Então, não adianta guardar rancor, não adianta guardar mágoa, briga, tudo essas coisas. Pode reparar. E vou falar uma coisa para vocês. A maioria dessas pessoas, eu tô na rádio. A maioria dessas pessoas não estão prontas para certas coisas, né? E o que pode acontecer? Quer ver um índice que eu posso falar para vocês? Essas pessoas que têm mais idade, vamos falar da melhor idade agora, tá? Elas vão no médico, elas são bem tratadas e tal, mas se elas chegar lá com o princípio de um infarto, o médico deixa ela lá. Se chegar uma ocorrência e vir uma pessoa mais nova, eles vão deixar os mais velhos e vão socorrer os mais novos. É isso que acontece sempre, todos os dias, tá? Então, as pessoas mais velhas nesse momento, elas estão sofrendo muito. Oi, Anja, beijo pra ti, querida. Elas estão sofrendo muito com doenças, tá bom? Não é doença só física, doença mental também, tá? O que tem ocorrido? Tem muito Alzheimer, tem muita mal de Parkinson, tá? Todas essas pessoas que estão tendo doenças graves, vamos dizer assim, a partir do momento que isso acontece, elas não demoram mais do que 6 meses. Acontece algo que a pessoa falece. Pode prestar atenção. Ou não chega nem nos 6 meses, tá? E é isso que vem acontecendo muito nesses últimos tempos. Por que eu falo isso? Porque tem muita gente que eu converso. Tem a mãe de uma amiga minha que morreu, acho que foi a semana passada. A mãe se sentiu mal, ela mora sozinha, as filhas têm a casa delas. E uma delas ligou para a irmã da minha amiga. Só que quando ela chegou lá, não deu tempo de salvar a mãe. A mãe teve um infarto fulminante e acabou morrendo em casa. Perdão. Então, são coisas que vêm acontecendo a todo momento. Só que ninguém está preparado para quê? Para a morte. Interessante isso, né? Ninguém está preparado para a morte. Porque você não espera que a pessoa vá morrer. E muitas vezes as pessoas que vão para o hospital, as pessoas mais de idade, elas ficam boas e aquele momento a gente chama um momento de despedida.
Porque ela fica boa durante um tempo e de repente ela... Era o momento que ela precisava para resolver algumas coisas antes de ir embora deste mundo para o mundo espiritual. E isso é uma das coisas muito interessantes, né? Então, a gente precisa prestar mais atenção nessa nossa realidade que a gente está vivendo aqui, prestar mais atenção no que vem acontecendo, né? Dentro da nossa própria realidade, e parar de se importar demais com o astral, gente. Eu tô falando muito sério isso. Porque a gente deixa de viver a nossa vida que a gente está aqui agora, neste momento, neste minuto, porque a gente quer lembrar o que a gente estava lá no astral. Só que a nossa essência, porque a gente tem um corpo, a gente está aqui na Terra, então a gente precisa focar neste momento aqui. Porque essa densidade que a gente tem agora é formada pelos sentimentos ruins que a gente tem, gente. Entendeu? Então a gente precisa prestar atenção nas coisas. Cuidado com as informações que vocês obtêm dentro dessa realidade. Sabe aqueles canais que tem um show? Parece um show do Bolinha. Eu falo que é show do Bolinha. Que chama a atenção, que te discute algumas coisas, te fazem aqueles assuntos polêmicos, né? Nossa, e tal, aquilo é muito importante e tudo mais. Mas aquilo vai fazer, o que vai te trazer para você resolver algo dentro da sua realidade agora? Porque a gente precisa resolver a nossa vida Gente, a gente precisa de ação para mudar as coisas. Sabe, eu tenho umas coisas para fazer que as pessoas me chamam, e não importa se eu vou ajudar a pessoa da igreja católica, da igreja anglicânica, não importa, eu vou. Se as pessoas me chamam, eu vou. Não tem problema com isso. Se é para ajudar, se é para servir alguém, eu vou. Me sinto muito bem fazendo isso. Então, o que a gente pode fazer? O que a gente pode fazer dentro disso tudo aqui, dentro desse sistema, que a gente pode ajudar uns aos outros? Essa é a grande ação. A gente precisa amar mais a gente mesma, começar a amar as pessoas, entender por que elas são daquele jeito. Porque provavelmente cada um de nós temos um trauma escondido por trás. Entende? E isso é uma das coisas muito importantes que tem. A gente precisa tomar muito cuidado com as coisas que a gente recebe e guarda no subconsciente, gente. A gente tem que tomar muito cuidado. Tá? Não tô falando isso aqui para assustar vocês. Eu tô falando para vocês porque é uma realidade que a gente tem hoje. É a nossa realidade. Né? A gente precisa tentar trazer o melhor do ser humano que a gente tem, para a gente parar com essa densidade que a gente tem. Porque o que está acontecendo? Pensa numa montanha russa que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É isso que a gente está vivendo nesse momento. A gente está com pico de felicidade abaixo, pico de felicidade abaixo, pico de felicidade abaixo. É o tempo todo assim. E é por isso que a gente vive cansado, gente. A nossa energia tá assim. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. O tempo todo ele não tem uma estabilidade, entendeu? Não tem uma estabilidade, isso é horrível. Porque o que acontece? A gente sente dor no corpo. Entendeu? Isso daí são coisas que é real, gente. Não é brincadeira. Frederico, vem aqui. Vem aqui, Frederico. Para de ficar enchendo o saco. Bom, para você que está chegando no chat, seja bem-vindo. Deixa eu falar o tema aqui, que o Frederico tá latindo, pedindo para coçar ele. A gente faz. O tema de hoje que eu coloquei é minhas informações são coerentes.
com o que vivo hoje. E aí eu coloquei do lado, linhas temporais mudam a todo momento, que são aquelas linhas temporais sutis que a gente traz para o nosso dia a dia. Frederico! Chama o Frederico aí! O Frederico é uma figura, só dando os cascudos nele. Então, o que a gente tem que fazer, gente? A gente precisa ter uma ação, entendeu? A gente precisa ter ação. Uma ação requer uma reação. Quando a gente sente muito cansaço, esse pico de energia que desce, sobe, desce, desce, sobe, desce, sobe, isso faz reflete no teu corpo físico. Isso é uma realidade que a gente vive todos os dias. Entendeu? O que você quer, Frederico? Vai lá pedir para ele te coçar. O Batman te coça. Vai lá. Chama ele aí. Vai lá. Frederico, vai. Vai. Tchau. Vai com Deus. Então é isso. Por isso que todo mundo se sente cansado o tempo todo. Essa linha de energia, essa frequência que a gente anda, ela sobe e desce, gente. Isso reflete no nosso corpo. Aí tu sente dor nas costas, tu sente dor no pescoço, tu sente dor na perna, tu sente dor em todo lugar. O que a Angélica está perguntando? Acredita que quando ouvimos certas informações, desinformações através de vídeos no YouTube, podemos ser energeticamente chipados? Acredita que a informação tem... Sim, isso é uma coisa que é muito real. Quer ver uma coisa que te faz mal? É quando tu, por exemplo, escuta algo de um canal que você não está acostumado e aquilo te choca e fica no teu... Você quer esquecer, mas o seu inconsciente guarda. Você não chega a ficar... Talvez fique chipada, assim ou não, mas provavelmente essa energia densa, de alguma forma, vai colidir com você. Elas roubam a sua energia, gente. As pessoas que fazem vídeos falando muita coisa, muito mirabolante, fantasiosa, são usadas por outras entidades ali, entendeu? Então, sim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Muito cuidado mesmo, né? Então, isso é uma das coisas que a gente pode fazer. E hoje eu vim falar dessas linhas temporais sutis, porque elas estão na nossa vida agora, na nossa realidade que a gente vive. E nós somos produtores dela, porque a gente não mantém uma frequência coerente, equilibrada. A gente mantém uma... Sabe como que a gente está todo mundo? Um pico para cima, para baixo, pico para cima e para baixo. Qual é o corpo humano que aguenta isso? Né? Não dá. Você quer ver? Tô vendo o Leonardo ali falando sobre a realidade, sobre o que a gente está vivendo agora, essa coisa de política. A gente é muito maçante. Tem família brigando para votar em um, para votar em outro, deixando de se falar, brigando por coisa idiota, entendeu? Porque política é idiota às vezes. Então, quando eu falo para vocês de linhas temporais sutis, é porque a gente acaba deixando com que essa densidade mude de fato a nossa linha temporal. Por exemplo, de repente você senta num lugar e dá um cochilo, quando você vê, nossa, já passou a hora. A sua linha temporal correu. Ela foi sutil, mas ela correu. Entende? Você quer ver como que a linha temporal vai mudar a partir do momento que você entrar por um novo horário de verão? Presta atenção para vocês verem isso. É bem interessante. No princípio, quando começa o horário de verão, parece que tudo está muito corrido. Presta atenção. Tudo é muito corrido. Aí vai chegando, mais ou menos uns 2, 3 meses, ela vai diminuindo. Parece que a hora não passa. Gente, é a sua linha temporal se mexendo. Eu acho que umas vezes eu já acordei de madrugada achando que já tinha amanhecido.
E não tinha ainda, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de um sobe e desce, sobe e desce. E eu sei que é difícil, gente, porque eu também passo por isso. De repente, uma hora eu penso em uma coisa e de repente eu tô caindo de novo e tô, sabe assim, e isso me incomoda demais. E foi por isso que eu resolvi hoje entrar. Na verdade, eu nem ia fazer engagem, mas eu achei tão importante falar o modo que eu me senti hoje, que provavelmente tenha gente também sentindo isso. Deixa eu ver aqui o que o David está perguntando. Márcio, o efeito borboleta tem a ver com as mudanças temporais? Não, eu não acho que o efeito borboleta tem a ver com as linhas temporais, sabe? Porque as linhas temporais estão relacionadas com o que a gente faz muito aqui também, tá? Tô falando isso porque ultimamente o que tem acontecido são linhas temporais sutis de cada pessoa. Agora tá tendo um tempo maior de linhas temporais para todo mundo, assim, sabe? De uma vez só. Mas eu percebi nesses últimos 2 meses que tá tendo muita linha temporal pessoal, de cada um, por causa da densidade. Então, isso é possível, isso é muito possível, né? E essa coisa da gente estar no pico para cima e para baixo é onde a gente consegue mudar sutilmente a nossa linha temporal. É importante as pessoas perceberem isso, né? Porque, gente, a gente é influenciável, tanto para o bem como para o mal, tá? Então a gente vai fazer a escolha de querer xingar, de querer fazer alguma coisa, sempre, a gente sempre vai ter isso daí. Mas o que acontece? Acontece que a gente tem que ver aquela coisa o que eu posso fazer para melhorar? Na verdade, não, Marcelo Soube, nós estamos brincando. Sabe por quê? Porque se a gente realmente fosse focar no amor incondicional, em realmente querer o bem, nosso próprio bem, ajudar as pessoas e fazer do nosso lar algo bom, em que você chegue em casa e goste de ficar no teu lugar, e tenha consciência do que tu tá fazendo, aquelas coisas que estão fora, quando tu sai da tua casa e vai para o mundo no sistema, aquelas coisas não te atingiriam tão forte como atinge hoje. Por quê? Porque as famílias estão desestruturadas, gente. O primeiro foco dessas pessoas que vivem do outro lado, que querem o mal do ser humano, e a família, tá? Quando você tem uma família consciente das coisas, das coisas de um ajudar o outro, de querer o bem do outro, é aquela coisa de falar o seguinte: você arruma uma vara tu quebra, mas se você juntar 30, você não consegue quebrar. Entende isso? É assim a representação da família que a gente tem. E isso não é brincadeira, isso é sério. Então, o que a gente tem que fazer, gente? A gente tem que ter ação da coisa. E muita coisa que vem acontecendo, somos nós que chamamos, com as nossas raivas, os nossos ódios, com as nossas discussões. Porque eu já falei aqui uma vez e volto a repetir, a gente tem 100 seres influenciando você a todo momento, a todo minuto. Estão ali para isso. Mas aí é que tá, quando tu conhece o amor incondicional, quando tu enxerga o outro, não só os defeitos, entende a qualidade que ele tem, você forma uma barreira para isso, entende, o Marcelo Soube? E aí, mentalmente, você não vai ser atingido. Você vai pensar assim, pô, o cara tá no momento de estresse, ele tá, né? Então vamos deixar o cara falar o que ele quer e depois a gente vê o que acontece. Leonardo, a linha temporal não é que ela seja subjetiva, né? Mas, na verdade, tem o eu. Se você também tem esse poder cada um tem uma linha temporal, gente. E a gente não pode esquecer disso. Porque o seu destino e a sua vida, quem manda é você. E é por isso que eu tô falando para vocês que muita coisa que tem aqui hoje, dentro disso tudo,
somos nós que trazemos para nós mesmos. Então, por isso, tomem cuidado com aonde vocês vão, porque vocês podem trazer, que vocês acham que não tem seres lindos e maravilhosos que querem perturbar a vida de todo mundo? Gente, tem. Na internet é o que mais tem, gente. Entendeu? É o que mais tem. Entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com aquela coisa da gente, tá? A gente tá numa frequência de sobe e desce. Isso eu tô falando que tá todo mundo, tá? Eu tô vendo isso em todo mundo. Todo mundo tá numa frequência de sobe e desce, sobe e desce. E isso é que muitas vezes a gente faz mudar essa linha temporal sutil da nossa vida. Pode até parecer brincadeira, mas não é. Entendeu? Então a gente tem que prestar atenção. Como é que eu posso nivelar esse equilíbrio dessa energia que está subindo e descendo, em que os seres estão aproveitando, né, dessa coisa quando desce, quando sobe, quando desce, quando sobe, e as pessoas ficam se divertindo com isso. É porque a gente precisa ter um equilíbrio. Olha, eu vou assistir no YouTube aquilo que realmente for sério para mim, né, aquilo que for palhaçada eu vou deixar de assistir, tá? Acho que assim, vou voltar a falar, vocês não precisam acreditar no que eu tô dizendo. Tô dizendo isso para mim, tá? De mim, tô falando de mim. Então eu deixei de fazer essas coisas, né? Então eu vou procurar algo que vai fazer eu rir, que vai me fazer interessar, vou ver alguns documentários. São coisas interessantes que pode fazer algo que pode me ajudar no dia a dia, né? Então, gente, vamos tomar cuidado com o que a gente assiste, tá bom? Eu tô falando pro bem. Tô falando isso porque eu já passei. Não venho aqui falar nada para vocês que eu não tenha passado antes de falar. E eu odeio ver essas coisas vamos ver a morte, vamos ver isso, aqueles filmes dramáticos, nada disso. Não gosto de assistir essas porcarias. Entendeu? Então a gente tem que filtrar as nossas informações, porque na verdade, para a gente controlar essa energia do sobe e desce, a única maneira de você barrar essa coisa de descer demais a frequência é você procurando algo que te faz feliz. E aí, quando tu procura isso, ela vai nivelando, ela já não vai baixando a frequência mais. Porque você já entendeu o que você tem que fazer, ou seja, o equilíbrio que a gente tem dentro da energia. Entende? Então, é importante a gente sair da internet, dar risada com os amigos, passear, entendeu? Né? Sei lá, namorar com a mulher, namorar com a namorada, entendeu? Passear, se divertir e ver o lado bom, porque também tem o lado bom da vida, não tem só, né? Só aquela coisa do astral, o negócio, né? A gente tem que manter o equilíbrio de verdade e a gente tem que trazer algo de bom, o melhor que a gente tem. Comer chocolate é algo que deixa a gente feliz, é verdade. Serotonina, isso deixa a gente feliz. Inclusive hoje comi bija. Então, assim, a gente precisa aumentar esse volume de energia. Então, as pessoas que estão com famílias, tem gente doente, é isso que acontece. Geralmente são mágoas, são coisas mal resolvidas dentro de um relacionamento, dentro de tudo que tem dentro da tua casa. Então resolvam, façam a ação, gente. Se você tem algo para resolver que ficou, que você está protelando, não protele mais. Vai lá e resolva. Você vai ver como a tua vida vai mudar. É sério mesmo, muda. E isso são coisas que a gente precisa fazer na nossa vida, entende? Porque aquela coisa, a gente não é o super-homem e nem a super-mulher maravilha. Na verdade, nós somos seres humanos fantásticos, né? Mas que a gente precisa procurar o nosso melhor de nós mesmos para que a gente possa entender o que é que vem acontecendo no nosso dia a dia, porque senão essa coisa não funciona, né? E aí fica difícil. Eu li o texto, deixa eu ver se eu acho o texto que eu li ontem, o pessoal gostou.
O texto falando sobre o melhor de cada um, que eu escrevi em 2011. Que eu tenho publicado algumas coisas, já era para me ter feito meu livro em relação a esses textos, mas que eu não fiz ainda, mas preciso procurar um tempo para fazer. É importante a gente procurar algo que deixe a gente feliz, sim, né? Porque senão a gente não funciona, né? A gente não pode focar, não posso focar o tempo todo em coisas ruins, em coisas negativas e tudo mais. O bagulho é louco, ó. Pois é, a Lua tem que estar perfeita. Alguma coisa tem que estar perfeita nesta Terra. Bom, eu vou ler para vocês o texto que eu falei ontem no momento de meditação, que é o seguinte: o melhor de você como ser humano, tá? Esse é o título do texto. Então, eu vou dizer para vocês o que eu escrevi, o que eu vi nesse texto, quando eu escrevi, não foi nem em 2011, foi em 2015. Eu vejo pessoas todos os dias, né, como pessoas que podem cantar com a alma e o coração. E são tão tensa a canção que lágrimas rolam sem você sentir assim, sem você ter a explicação por que aquilo está acontecendo. Cada pessoa tem algo especial a cantar, a sorrir e dizer algo de bom e sentir saudade. E sentir saudade é algo também que é bom, não é ruim. O ser humano tem algo de maravilhoso, mas não entendem, são muito mais do que imaginam ser. São capazes de amar intensamente, de sorrir, de chorar, de sentir. Tem algo melhor aí dentro de você. O ser humano é capaz de mudar o mundo. Cante, sorria, chore, sinta saudades, mas lembre-se que tem algo bom esperando por você. Aí dentro de você. Apenas sei que sou como você. Abra o seu coração para viver o melhor que tem para oferecer sempre. O melhor de você como ser humano sempre, gente. A gente precisa procurar o melhor de ser humano que a gente tem em nós mesmos, né? E a gente não pode só ver, sabe? Porque a maioria das pessoas que veem informações dentro da internet estão focadas mais nas desgraças. Olha, o reptiliano, o draconiano, os Anunnakis e tudo mais. Mas a gente fica se preocupando com essas coisas, a gente não se preocupa com a nossa realidade que a gente vive hoje. Entende? Porque a gente vê as pessoas que a gente gosta doente, com problema. E são essas coisas que de repente a gente pode, assim, como é que eu posso ajudar essa pessoa? De que modo eu posso ajudar aquela pessoa? Sabe? Então é ação que falta pra gente equilibrar essa coisa da negatividade que a gente vem vivendo dentro de um patamar muito ruim aí, a gente pode dizer assim. Gente, a gente tem vivido em linhas temporais individuais, sutis demais. E muitas vezes a gente não percebe que isso reflete no nosso corpo. E aí, aonde vem a dor, aonde vem a ansiedade, tá? De repente você sente alguma coisa assim que é muito, sabe, que você não entende por que está acontecendo aquilo. É porque geralmente a energia tá descendo demais, de repente ela sobe. Entendeu? Ela sobe. E isso são coisas que transformam em síndrome do pânico, porque a gente sofre algumas coisas que, né, ficam aí dentro, né? E isso é muito importante a gente perceber. A gente tem meios para fazer com que essa coisa se equilibre, mas a gente não pode deixar que isso fique à mercê de tudo, né? Se as coisas estão tão estranhas, é que provavelmente a gente deixou algo acontecer e a gente não percebeu, né? Tô vendo, Marcelo, sobre falar, temos livre-arbítrio? Temos, ainda temos. Porque, sabe o que eu vou falar para você? Uma coisa é o seguinte, porque senão todo mal já tinha acabado com
todo ser humano da face da Terra. Isso é uma das leis que existe entre o mundo espiritual e o mundo do ser humano aqui. Tá? Isso é uma lei que ela existe de verdade, o livre-arbítrio. Vocês podem até dizer assim para mim, não, porque a gente não tem, a gente tem. Se você escolher que você vai matar uma pessoa, você vai matar, depois você vai ser cobrado por isso. É o seu livre-arbítrio. E muitas vezes o livre-arbítrio te ajuda muito e te protege em algumas coisas. Mas isso há necessidade de abrir a mente e enxergar o patamar de como o ser humano usa o livre-arbítrio a favor de si mesmo. Entendeu? Então, a gente tem escolhas para fazer. E essa lei do livre-arbítrio, ela é verdadeira e existe exatamente porque senão não tinha mais ninguém na face da Terra. Pensa nisso. Entendeu? Pensa nisso. Porque o que a gente tem aqui dentro? Que a gente fala que a gente tá no sistema. A gente vive num sistema de leis que a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, né? Mas é leis aqui na Terra. Então voga umas. Gente, a gente tem que pensar que existe leis no mundo espiritual, daqui para cá, entendeu? E a lei espiritual que existe para elas acontece, elas não são iguais aqui, não. Entende? A coisa não funciona como funciona aqui. Porque, na verdade, o ser humano, ele burle, muitas vezes, quer um exemplo de lei? Olha, você só pode atravessar a rua quando aparecer o sinal verde, certo? Mas a maioria das pessoas estão tão apressadas que elas não estão nem aí, elas vão lá e ultrapassam o sinal vermelho. Então, a gente não consegue uma lei simples obedecer. E aí tudo a gente acha que é culpa do livre-arbítrio. Mas são escolhas nossas. Vocês entendem que muitas coisas que a gente vive nesse caos do mundo inteiro, a culpa realmente é nossa? Porque a gente acha que aquilo não tem importância nenhuma, e tem de fato. Porque quando tu começa a entender que aquilo faz parte da tua vida, que você não, se você, por exemplo, for trabalhar em algum lugar e falar, gente, olha, a partir de hoje, as pessoas não vão trabalhar com o celular do lado da mesa, entendeu? As pessoas vão ter que fazer o quê? Respeitar aquilo que a empresa está pedindo. Mas vai ter pessoa que vai falar, ah, não quero. E aí, se a pessoa não pôr o celular na caixinha, como é que vai funcionar a lei? Não vai funcionar, gente. E é muitas vezes por isso que a gente perde muito. Porque a gente acha que a gente não tem que respeitar nenhuma lei aqui. E depois a gente acha que lá no mundo espiritual é mais fácil. E não é. Lá ninguém burla lei. Tá? Lá é preto no branco e acabou a história. Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, né? A gente tem que ficar atento com as informações que a gente traz, porque a gente tem que lembrar que a gente tem um subconsciente que vai te cobrar essas coisas, vai te fazer pensar em muitas coisas, né? E isso é muito importante. E as pessoas estão muito abertas para captar a negatividade, tá? Essa que é a grande verdade, né? E isso daí faz da gente fantoches na mão dessas criaturas. E é por isso que hoje eu vim falar sobre isso, porque eu acho que é importante a gente prestar mais atenção no que a gente tem, nas atitudes que a gente toma, nas informações que reflete para a gente. Isso são coisas necessárias para que a gente possa ter o nosso, eu estou falando da nossa realidade agora, tá? Que são coisas que são importantes para a gente viver. E aí eu volto a falar, as linhas temporais sutis que a gente mexe sutilmente por causa dessa coisa de frequência desce, sobe, desce, como montanha russa, tá? Isso é uma das coisas que vem acontecendo muito, e isso tem feito mal para as pessoas, tá? É onde estão sentindo dor, estão sentindo, aí aparecem as doenças
né? Aí vai tomar remedinho, aí vai fazer um monte de coisa até chegar num patamar que não deu, né? Essas coisas são bem importantes que tá acontecendo por aí. Então, a gente tem que ficar ligado nessas coisas, nessas linhas temporais sutis, porque muitas vezes a gente traz essa coisa. Então, assim, quando você se sentir mal, muito cansaço, vai lá, toma um banho de água, chuveiro. Se você mora numa região que é calor, toma um banho de água fria, que vai ser bom também. Para você que mora numa região que não tá muito calor, mas que você pode tomar um banho de água morna, toma um banho de água morna, não muito quente também, porque senão sua pressão vai baixar, tá? Porque isso ajuda muito. A água é o condutor de energia, ela te limpa. Aí tu fala, olha, vai embora toda essa coisa ruim que tem aqui perto de mim, e vai tudo pro ralo, entendeu? Isso é uma das coisas que a gente já falou lá, alguns hangouts lá atrás. Então, a gente precisa ficar ligado nessa coisa de, de, de frequência, desce e sobe, porque é o que vem acontecendo muito com a gente. Então, esses cansaços são isso. Então, comecem a prestar atenção nas pessoas que são mais idosas da sua família, né? Sempre tem alguma coisa acontecendo. E, e isso vem acontecendo não é só com uma pessoa, é com várias pessoas, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado, sabe? E outra coisa que eu vou falar para vocês, a vida não termina aqui, tá? O corpo físico termina aqui, mas o espírito não. Só que vamos voltar para o mundo espiritual. Tudo que você fez aqui e tudo que você for aqui na Terra, tu vai ser lá, hein? Eu já falei isso para vocês. Exatamente tudo que você for. Se você for feliz aqui, tu vai ser feliz lá. Se você for triste, chato, tu vai ser triste e chato lá também. Não vai mudar. Só que tem um porém. A guerra espiritual é muito intensa. E aí a gente vem, então, para a segunda morte espiritual. Entendeu? Então, a gente vai ainda ter uma segunda morte espiritual. Então, a gente tem que aproveitar o momento que a gente vive aqui, como diz o Caio, falando que a gente está de férias, aproveitando para a gente ajudar as pessoas, para a gente ter momentos felizes, sim, para quando a gente estiver preparado para ir para o mundo vindouro, do outro lado, o mundo espiritual, para que a gente esteja pronto para trabalhar, porque se vocês acham que vocês vão tirar férias lá, vocês estão enganados, vocês vão trabalhar muito mais do que vocês trabalham aqui hoje, tá? É muito fichinha, porque as pessoas saem daqui, vão para lá e vão aprender muita coisa do outro lado, vão ver, talvez não fique com os parentes, dependendo do que a gente faz, a gente não fique com os parentes que a gente gostaria de ficar, e isso é uma das coisas que acontece mesmo no mundo espiritual. Então a gente precisa tentar tirar esse peso que a gente tem muito grande da densidade. Quando alguém te provocar, respira fundo, mas respira fundo de verdade e fala assim, olha, eu sou melhor, eu quero ser melhor que esse ser humano que vem aqui me atentar. Sabe? Quando você tem briga com o seu irmão, quando você tem briga com a sua esposa, você respira fundo e fala, tá bom. Quando você estiver melhor, a gente conversa. Enquanto você estiver assim, eu não vou baixar meu nível, entendeu? Para poder ficar aí numa vibe muito pesada. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que ter um momento de paz, de tranquilidade, de comer chocolate, de assistir algumas vezes alguns filmes do Mazzaropi, porque eu ando assistindo alguns filmes do Mazzaropi para me dar risada, porque eu acho fantástico o Mazzaropi daquele jeitinho de andar. Então são coisas que fazem você feliz, sorrir, sabe? Aí você comer aquela banana que você gosta, você comer aquele feijão fresco que você gosta, são coisas que te traz felicidade, gente. A gente precisa começar a procurar coisa que traz felicidade pra gente no nosso dia a dia, porque senão a gente vai ficar nessa densidade sempre, entendeu? E isso é uma das coisas que não vai trazer absolutamente nada na nossa vida, né? E vai
E a gente vai continuar reclamando que tá acontecendo alguma coisa, que tá tudo estranho. A gente tá num momento de mudança. Mudança no país, no mundo, né? A gente tem vivido essa mudança o tempo todo, então a gente tem que aproveitar, né, para ficar mais tranquilos, né, pra gente ficar mais tranquilo, porque essa vibe daquilo que a gente, né, daquilo que a gente vive no nosso dia a dia, a gente tem que procurar o melhor da gente. Então, assim, gente, procurem o melhor de você como ser humano. O que é que eu faço de melhor que as pessoas gostam? Tu vai visitar alguém e a pessoa gosta que você vá, ótimo, vá lá, fique, nem que você for ficar lá 15, 20 minutos, olha, eu vim aqui só para te ver, para ver como tu tá bem, falar alguma coisa boa para a pessoa e ir embora. Tu vai satisfeito para tua casa, com a tua alegria no teu coração enorme, de sentir que tu fez uma ação não só para você, mais para você do que para outra pessoa que te ouviu. E é fantástico isso, né? A gente precisa ter conseguir montar uma vibe de felicidade, não é momentânea, é que a gente lembre que aquilo me faz bem, tudo que te faz bem, para você manter, não para você ter picos de sobe e desce, para você manter o equilíbrio, sabe? No começo pode ser difícil, mas depois tu consegue fazer com que a coisa funcione de verdade, e isso é bom, né? É bom para você, é bom para as pessoas que estão ao seu redor, que vão entender que você tá fazendo o melhor que você pode, né? E isso é fantástico, né? É fantástico isso. É, chama os cachorros. Então a gente tem que. Então a gente tem que trazer essa coisa de felicidade para nossa vida, porque a gente precisa, entendeu? Precisa viver. E já que a gente está vivendo nisso aqui, vamos procurar felicidade, porque a gente precisa, sabe? Sair dessa coisa muito pesada, essa coisa de desavença demais, porque a gente tem pessoas que precisa da gente, que a gente ama demais, que são os nossos pais, os nossos filhos, os nossos amigos, sabe? São pessoas que a gente ama e a gente deve dar o melhor para essas pessoas, né? De parar de perder tempo de falar as coisas, sabe? Tô falando isso por mim, entendeu? Então, todas essas coisas são boas. De manhã eu acordo aqui e aqui do lado tem um santuário. Eu pus um vídeo lá no. Eu vou ver se eu consigo pôr aqui no canal depois, num lugar aqui que tem um santuário e é tudo verde, muito legal. Eu vou tentar colocar aqui para vocês no canal depois. Então, a gente tem que procurar a felicidade. Já que a gente está vivendo aqui nesse lugar que a gente acha que é tenso demais, mas a gente tem muita coisa bonita, gente. Sabe, a gente tem árvores, a gente tem passarinho cantando, tem um monte de coisa para a gente levantar o nosso autoestima. E na verdade é isso que a gente precisa. Vamos parar um pouco de brigar por causa de politicamente falando, né? Vamos deixar de lado essas diferenças tão bobas, tão bobinhas, que nós como seres humanos somos muito mais do que tudo isso. Essas intrigas bobas, politicamente falando, né? Vamos pensar mais que a gente tem o poder de fazer as coisas, que a gente pode fazer e que a gente deve fazer as coisas de um modo sutil para nós mesmos, né? Então, um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Eu acho que tudo isso faz as pessoas felizes, né? Então, gentileza gera gentileza. E quando você faz as coisas com amor, as pessoas vão te olhar diferente e vai falar para você: "Ah, você é diferente". Porque as pessoas estão mais acostumadas com as pessoas mal educadas do que com as pessoas mais educadas. Essa é a grande realidade. Então, vamos procurar assistir e ver algumas coisas que trazem pra gente felicidade, que trazem pra gente o melhor de nós mesmos, né? O que eu posso fazer para outra pessoa ou para mim mesma que vai me fazer mais feliz? Vamos manter o equilíbrio disso aí,
tá? Enquanto a saúde, a gente precisa pensar e falar assim, olha, eu tenho um corpo. O corpo também envelhece, tá, gente? Então, a gente fazer uma boa caminhada, você não precisa entrar numa academia, né, pagar milhões para fazer exercício, mas faz uma caminhadinha, procura comer coisa mais leve, tá bom? Bebe muita água, tá? Porque isso é necessário e é muito bom, né? E isso faz da gente, nos deixa mais feliz, né? Fazer exercício é muito bom. Depois que eu vim de Campo Grande para cá, eu andava 6 quilômetros e o meu corpo tá realmente, de vez em quando dói minhas pernas, por quê? Porque é falta de caminhar. Isso é uma coisa que eu já percebi, então eu preciso voltar a caminhar de novo, porque senão o bicho pega, né? Bom, a gente falou de coisas aqui que foi bem interessante, foi um papo muito legal. Eu quero agradecer a vocês, né? Eu vou terminar a live, acho que eu falei bastante hoje. O Marcelo Sami continua lá resolvendo a vidinha dele, mas eu acho que sábado ele tá aqui com o Caio, às 2 horas da tarde, tá? Se tudo estiver correndo bem, ele vem no sábado. São exatamente 22 horas e 22 minutos, Tibete. Hoje eu peguei, hein, ó, 2 patinhos na lagoa. 2 patinhos na lagoa. Bom, uma linda noite para vocês, que vocês possam encontrar, então, o melhor de cada ser humano que são vocês. A gente pode muita coisa, mas a gente precisa entender que a gente tem que procurar a felicidade. Chega de procurar desgraça, chega de ficar fazendo da sua mente confusão. Faça da sua mente um templo de alegria, de felicidade, de pensamentos positivos, entendeu? Para que a gente possa, então, entrar numa vibe melhor do que a gente está vivendo agora. Manda embora as coisas que não precisam de você, as pessoas que querem brigar com você, as pessoas que discutem, as pessoas que falam mal de você. Manda tudo embora essas coisas, não pensa nisso, né? Traz para vocês, então, a felicidade que vocês tanto almejam na sua vida. Uma linda noite para vocês, bons sonhos, crianças, a gente se vê amanhã, ao vivo aqui na Rádio Remix Esotera, sempre falando de alguma coisa boa, para que a gente possa mudar, então, essa vibe que tanto mexe com a gente todos os dias da nossa vida. Um grande beijo para vocês, a gente se vê amanhã, aqui na Rádio Remix Esotera e Conexão Galáxia Livre. Linda noite para vocês, valeu pela companhia.